Achou do depoimento do Mauro Cid até agora, Beto? Olha, em linhas gerais, a gente poderia dizer que o Cid reconhece a suruba do golpe e se coloca como um voyeur, né, nas suas palavras. Eu assisti, mas não participei. Então eu diria que a gente tem, com esse depoimento do Mauro Cid, o corolário do que a gente vem assistindo ao longo de todo esse processo, pelos depoimentos das testemunhas, desde da investigação da Polícia Federal, o inquérito do Ministério Público, que é uma situação que eu acho que, inclusive, é uma reparação histórica do Poder Judicial e do Ministério Público brasileiro, depois do vexame da Lava Jato, onde havia muita convicção e pouca prova, onde as delações eram feitas em base de tortura e não tinham que ter corroboração. O que a gente está vendo é uma delação que né, está absolutamente corroborada em provas, e depois o doutor Marlon que me corrija, mas se me permite o xiste, e provas corroboradas na delação, porque você vai vendo como as peças vão se encaixando umas às outras. Então, acho que uma primeira visão geral do julgamento é a comprovação de que tudo o que a gente foi vendo, porque nós, além de tudo, nós somos vítimas da história, então a gente viu esse processo de golpe na nossa, a olhos nus, né, ao longo de, a partir mais ou menos de maio de 2021 até o 8 de janeiro e os meses subsequentes, estão sendo corroborados em tanto indícios de materialidade como indícios de autoria, né? Indícios de materialidade, provas e mais provas, é minuta do golpe, é punhal verde e amarelo, é Copa 22, são as conversas, né, no escurinho do Zap, né, um pouco democráticas e republicanas, são indícios de autoria, como a gente viu hoje, uma série de exemplos ao longo do julgamento, ou seja, fica complicada a situação dos investigados, cada vez mais tem que apelar É, para triquinuelas, para, né, esperneio procedimental, porque na materialidade o caso é grave. é grave. A gente está voltando aqui para a TV e para ouvir com mais calma os nossos analistas. De volta com a cobertura especial, acompanhando o depoimento de Mauro Cid no Supremo Tribunal Federal. E como anunciei antes aqui de sair para o intervalo na TV, estão conosco Beto Vasques, professor da FESP-SP, e o jurista Marlon Reis. Boa tarde aos dois. Bem-vindos. Cadê os nossos convidados? Já está aqui no telão. Doutor Marlon, o que o senhor destaca desse depoimento do Mauro Cid? Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, ele vem seguindo, confirmando o que já havia dito antes. Também me chamou a atenção muito um momento assim que ele fala sobre aquela questão do centro de gravidade. Isso, para mim, foi um ponto importante do depoimento. O Moraes era o Quando centro de gravidade, né? Aí ele explica o que é o centro de gravidade dentro do jargão militar, né? O obstáculo a ser removido para se alcançar a finalidade estratégica pretendida. Então, esse momento foi muito importante para mim. No mais, ele vem reiterando o que já fala. Eu estava ouvindo há pouco o comentário do Sakamoto, ele falando corretamente, brilhantemente, que ele tentando colocar panos quentes em cima de afirmações que, ao fim e ao cabo, reforçam o que está sendo dito na denúncia contra os acusados. Eu queria só acrescentar que a prova judicial, em todos os âmbitos do judiciário, mas a prova judicial em matéria criminal, ela sempre precisa ser vista dentro de um contexto, né, do somatório. Você vê, às vezes se trata de algo como um puzzle, um quebra-cabeça que se precisa montar, considerando que são delitos esses que ninguém vai procurar praticar à luz do dia. Ninguém sai proclamando em alto e bom som que pretende destruir a República, embora muitas pessoas tenham feito isso nas ruas. Mas esses acusados, eles não fizeram isso exatamente, o que não impede o judiciário de apurar os fatos corretamente, fazendo uma montagem em retrospectiva como uma reconstituição histórica. E, para isso, não bastam indícios. Para uma condenação criminal é preciso provas.
Não bastam indícios de autoria são suficientes para o oferecimento da denúncia. Mas para a condenação são necessárias provas. Eu disse aqui mesmo no UOL, há alguns meses, assim que houve o recebimento da denúncia, que para o recebimento da denúncia bastavam indícios. Então, não é tão complicado, embora tenha que ser bem fundamentado, mas não é tão complicado receber uma denúncia do que é proferir uma sentença penal condenatória. Mas, pelo andar da carruagem, eu creio que as provas estarão bem produzidas. A reafirmação com tranquilidade, segurança, pelo Mauro Cid de diversos pontos fundamentais em que se baseia a denúncia, somado com os outros elementos de prova que já existem e com os que ainda vão ser produzidos, eu creio que poderão levar, sim, ao pronunciamento condenatório final. Agora, por exemplo, doutor, o Cid confirmou que Bolsonaro leu o plano de golpe e que manteve o Moraes como alvo de prisão, como o senhor destacou, ele era o centro de gravidade. Isso acaba agravando a situação do ex-presidente? Isso o deixa irremediavelmente dentro do cenário golpista. Então, nós estamos falando de um crime que pressupõe uma tentativa, mas não existe o golpe, existe o tentar o golpe, o se mobilizar no sentido do golpe. E essa fala do Mauro Cid o coloca exatamente dentro do contexto suficiente para o reconhecimento da presença dos tipos penais relacionados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Ou seja, Sakamoto, a situação é cada vez pior para Jair Bolsonaro. Antes de mais nada, boa tarde para os nossos convidados. Nada, na verdade, do que... Porque é o seguinte, eu estava vendo na internet, é claro que você vai ter o bolsonaristas reclamando, não, olha, não me lembro, não me recordo, não foi isso, tá vendo? A Polícia Federal foi diferente, a Procuradoria-Geral da República foi diferente, agora na hora do vamos ver, não é tudo aquilo. Neste exato momento, o bolsonarista está tentando recontar a história, dar aquela passada de pano, a lustrada, a encerada, né, na verdade, no golpe. Aliás, gente, pelo amor de Deus, o que me deixa, na verdade, eu fico, na verdade, bastante amuado com o fato, né, do seguinte, o pessoal vai tentar um golpe de Estado, gente, tenha coragem de manter, né, porque o pessoal na hora do vamos ver, é isso, é o golpe, é isso, vamos para cima, é revolução patriótica, é toda aquela bobagem. Passado 2 anos, né? Não, nunca vi, não sei, não tem nada a ver com isso, etc e tal. E tentando reconstruir a narrativa do que aconteceu, passando um pano, reorganizando. Inclusive, parte da defesa de Bolsonaro é tentar pegar o depoimento do Cid e construir uma nova história em cima. Né? Por quê? Para dizer que não tem nada a ver com isso. Além de demonstrar uma frouxidão do tamanho do universo, da pessoa que faz uma coisa e não tem coragem de assumir, né? Fez o negócio, assume. Pô, saudade dos golpes militares do passado? Não, que o pessoal assumia, fizemos, é isso aí. Não, o pessoal não, peraí, é pra cá, pra lá, pra lá. Tenta fugir, tenta se esconder, né? Tenta redimensionar o que aconteceu. Só que esses 3 pontos, né, que além do que os nossos convidados já falaram, esses 3 pontos que eu falei também do Cid, não deixa margem de dúvida. Você tem o quê? Um presidente da República editando uma minuta de decreto do golpe que ia intervir no resultado da eleição, meter as Forças Armadas por lá para melar tudo, transformar em geleia a democracia. Você tem o quê? Você tem um general, topo de carreira, sabe? Coisa das galáxias, né? O cara chega e passa numa caixa de vinho. Aliás, que vinho foi esse? Quero saber. Tipo, uma caixa de vinho, um dinheiro não rastreado para uma pessoa para entregar para um cara que estava com um plano para matar a cúpula da República. A transferência me chamou mais a atenção usar uma caixa de vinho para não levar vinho, levar dinheiro, na verdade. A depender do vinho, você vai ver que até o dinheiro era mais barato que o vinho. Mas o que acontece é que tinha isso e tinha o próprio almirante Garnier, que, tipo, não, sabe, ao contrário dos seus colegas Batista Júnior e Freire Gomes, falou, ô, presida, tô contigo, bora lá, né? Bora lá agitar, 64 again. Então, o que acontece? Nada, você não tem esses 3 pontos do Cid, deixam muito claro. Isso não tem como rever, reorganizar. Precisa ser muito, precisa ser uma pessoa muito, mas muito conectada com o bolsoverso, que é o universo paralelo do bolsonarismo, para poder acreditar
que, apesar do Cid estar fazendo isso, aquilo, e não é só falar, o documento está aí. Não é que ele está falando da minuta de golpe. Minuta de golpe tem um documento físico. Existe um documento físico. Existe troca de mensagens falando lá dos planos do punhal verde e amarelo. Tem depoimento, além do Cid, de um brigadeiro da aeronáutica e de um general do exército e comandante das duas forças, reforçando, olha, o Garnier estava com o presidente, falou que ia estar junto. Não é prova única. Porque tem muita gente na internet falando, não, olha só, é o Cid. Não, o Cid está falando negócio que não adianta só o Cid falar. Se dependesse só da palavra do Cid, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro teriam sido denunciados. Porque o Cid falou dos dois. Só que nem a Polícia Federal considerou, nem o Procurador-Geral da República considerou, nem o STF considerou, porque faltam provas. E esse é o ponto. Vocês estão entendendo? Ah, não, ele falou que colocou dentro. Mentira! Pequenos gafanhotos, pequenos leprechauns. Não é verdade. Não é só a palavra dele, precisa de outros elementos. Mas o que ele está colocando aqui agora é importante e tem elementos comprovatórios. E é isso, na verdade, que o bolsonarismo vai tentar reverter vendendo uma outra história. Vamos relembrar quem são os réus dessa ação penal, esse grupo crucial. Veja aí. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quem mais? Almir Garnier, Anderson Torres, o general Augusto Heleno, Mauro Cid, que depõe hoje, ele presta depoimento primeiro porque é o colaborador, delator, depois os depoimentos seguem por ordem alfabética. Na sequência você vê ali o Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, né, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Temos uma imagem curiosa, não sei se vocês viram, porque Bolsonaro, Sakamoto, cumprimentou ali o Mauro Cid. Os dois se olharam. Olha a cara de constrangimento do Cid. O Cid, desculpa, entreguei a criança. Como é que é aquele filme? Encolhi não, entreguei o bebê. Entreguei, ele teve que entregar. Não, mas o Bolsonaro é esperto, o Bolsonaro é muito esperto. Porque assim, você vai cumprimentar o Cid para aumentar o constrangimento do Cid na hora de depor. Porque o Cid está constrangido. O Cid gosta do Bolsonaro. Ninguém está falando aqui que o Cid não gosta do Bolsonaro. O Cid gosta do Bolsonaro, que o Cid gosta mais da liberdade dele. E é o seguinte, é delação premiada. Ah, tá querendo dizer que ele estava sob tortura? Não, meu Deus. Mas é aquela coisa, ele entregou o comandante da coisa toda para se livrar. Bolsonaro faria o mesmo, com certeza. O Bolsonaro já fez isso. Várias vezes, inclusive. Várias vezes. Ô Beto, e aí, esse cumprimento e esse constrangimento, será que constrangeu mesmo? Ou o Mauro Cid já estava, já estava acostumado com essa situação? Eu acho que o constrangimento é mútuo, Diego. Não sei quem fica mais constrangido. Óbvio que faz parte das estratégias de defesa de tentar amenizar ou de tentar pressionar, mas nessa foto eu vejo um constrangimento mútuo de um ex-presidente que larga o seu ajudante de ordens na estrada, né, como o Bolsonaro faz com todo mundo que não sejam seus filhos de sangue, e esse ajudante que foi jogado na estrada e resolveu abrir o bico. Então, é um constrangimento, uma briga de constrangimentos gigantes aí. Queria um outro dado interessante, Diego, você acabou de colocar aí a foto dos que estão sendo inquiridos, começam a ser inquiridos hoje, desse dito núcleo crucial, mas se a gente olhar todos os núcleos do golpe até agora, dos indiciados, os 33 ou 34 indiciados, eu estava fazendo aqui a conta, uma coisa que a gente às vezes não percebe, se a gente olhar nessa foto, todos são ex-policiais ou ex-militares. Do total, a gente tem, eu aqui até anotei, 23 ex-militares, 7 ex-policiais federais, um ex-policial federal rodoviário, no caso o Silvinei, mais o Carlos César Rocha, que era o do voto legal, formado, né, no ITA, e o único, digamos assim, que não tem um histórico de fardas e armas de nenhum tipo é o Felipe Martins, que estava, né, de redator ali da minuta do golpe com o Bolsonaro. Então, para que a gente veja que interessante, que a gente fala, os golpes modernos não precisam mais de tanques nas ruas. Não, mas parece ser que continuam precisando de fardados e armados. Então, é uma coisa interessante de a gente observar nesse julgamento.